A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Estamos começando mais um programa Profetizando Vida, o programa da Igreja Batista Nacional de Afonso Cláudio, aqui na região serrana do Espírito Santo. Eu sou o pastor João Antônio, é um prazer estar com você mais uma vez. Hoje eu quero falar sobre quanto custa andar com Jesus. Para ser discípulo de Jesus, para seguir a Jesus, andar com Jesus, há um preço. Só que nem todos querem pagar este preço de andar com Jesus. No Evangelho que nos escreveu o evangelista São Lucas, no capítulo de número 9, e o verso 23, e dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Se alguém quer vir após mim. Para começo de conversa, Jesus não obriga ninguém a servi-lo, a segui-lo, a andar com ele. É uma escolha nossa. Agora, se você escolhe andar com Jesus, você precisa de estar disposto a pagar o preço dessa sua escolha. E qual é o preço dessa escolha? Ele começa dizendo: negar a si mesmo, dizer não aos seus desejos, às suas paixões carnais, aquilo que alimenta a sua carnalidade, para que o Senhor seja honrado e glorificado na sua vida. Ou seja, você não pode andar com Jesus falando qualquer coisa, vivendo de qualquer maneira, se comportando de qualquer maneira. Afinal de contas, você está na presença do Rei. Salomão falou: quando você estiver na presença de um rei, se você é um homem glutão, põe uma faca à sua garganta, ou seja, não o fio dela, mas outra parte, para poder apertar o seu pescoço. E você, se você for um homem glutão, você não passar vergonha, porque afinal de contas você está diante de uma autoridade e o seu comportamento precisa de ser um comportamento legal diante da autoridade. Mas você está aí diante de Jesus, o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres e Senhor dos Senhores, e Ele é santo, e você não pode estar com qualquer tipo de palavreado na sua boca, com qualquer tipo de atitude. Lembre-se que não é alguns momentos na presença de Jesus. Tem muita gente que pensa que ele vai passar alguns momentos na presença de Jesus quando ele vai à igreja, quando ele vai ao templo. Querido, Jesus está com você 24 horas por dia. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lembra que você é morada de Deus, morada do Espírito Santo, que está com você a todo instante, a todo momento, e que então você deve ser vigilante em todo momento, em todo instante. Não é só quando você está lá no templo, reunido junto com os irmãos. Então, para você andar com Jesus, você precisa de dar um bom testemunho. Sabe, este tem sido um dos grandes problemas na igreja ultimamente. Pessoas que dão mau testemunho. Pessoas que contam piadas indecentes, pessoas que falam palavrão,
no seu trabalho, junto aos seus amigos, no seu círculo de vivência diária, pessoas que denigrem a sua fé. Sabe, você não pode viver esse estilo de vida e andar com Jesus. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz: não vos amoldeis ou não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Conformar com o mundo, tomar a forma ou a forma do mundo. Lembre-se que o Senhor te salvou deste mundo para você ser diferente. E você não pode agora tomar a forma do mundo, a forma do mundo, viver como o mundo vive. Você já viu pessoas dizer o seguinte: ah, mas todo mundo faz isso. Mas todo mundo faz isso. Mas você não é todo mundo. Não, meu querido irmão, minha querida irmã, você não é todo mundo. Você é alguém que foi chamado para fora. Aliás, o termo igreja significa chamados para fora, chamados para ser diferentes, chamados para viver uma vida diferenciada da vida do mundo, para viver segundo o padrão de Cristo, segundo o padrão da palavra de Deus. Então, você foi chamado para poder ser luz no meio das trevas. Jesus falou no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus capítulo 5, vós sois o sal da terra. Quando o sal perde o sabor, ele não presta para mais nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz deste mundo, e ninguém acende uma luz para colocar debaixo de uma vasilha, mas para colocar num velador, e assim clarear toda a casa onde ela está. O Senhor te chamou para ser diferente no ambiente onde você está inserido, você ser uma luz, para que as pessoas olhem para você e vejam Cristo no seu viver, vejam Cristo nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus gestos. Afinal de contas, você é um cristão e você agora deve viver como um cristão. Jesus ainda disse: se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e lança-o fora, porque é melhor ir para o céu com um olho só do que com os dois seres lançados no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, arranca, porque é melhor entrar no céu com uma mão só do que com as duas seres lançados no inferno. Queridos, o que está escandalizando vocês? O que está escandalizando você, meu irmão, que você precisa de cortar da sua vida, porque isso está atrapalhando a sua vida espiritual? É a sua língua? Você vai precisar de cortar um pedaço dela. Você tem falado demais? Você tem escandalizado as pessoas com a sua maneira de falar? O que na sua vida está escandalizando as pessoas? O seu olho está te atrapalhando na sua caminhada
com Deus, porque os seus olhos são impuros. Você não pode ver uma mulher, porque você quer ficar olhando. E Jesus falou que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração está cometendo adultério. Isso vale para a mulher também, que a mulher que olha para um homem desejando-o, ela também está adulterando. O que está fazendo você pecar? A internet está fazendo você pecar? Então você vai ter que cortá-la. A televisão está fazendo você pecar? Então você vai ter que cortá-la, ou aprender a se disciplinar. O que é que você pode ver? O que é que você não pode ver? Sabe, para andar com Cristo precisa de ser disciplinado. Você vai aprender a se disciplinar, a disciplinar a sua carne, o seu ego, o seu eu, para andar com Jesus. Sabe, todos os discípulos tiveram que deixar alguma coisa para andar com Jesus. Pedro estava, depois de uma grande pescaria, Jesus passa e chama Pedro e diz: olha, vem após mim, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Pedro largou as suas redes, os seus barcos de pesca, os peixes, para ir caminhar com Jesus. Talvez o Senhor está dizendo que você vai ter que deixar algumas coisas para poder você andar com Ele, para você ser discípulo dEle. E quando Elias chama Eliseu para ser discípulo, Eliseu estava arando terra com uma junta de bois que era dele, era a 12ª junta. E Eliseu mata aqueles bois e dá a carne para aquelas pessoas que estavam trabalhando ali fazer um guisado, fazer um churrasco, porque ele entendia que aquilo seria algo que iria atrapalhá-lo no seu ministério, na sua chamada ministerial. Sabe, talvez tenha alguma coisa que está atrapalhando você. Você quer se consagrar mais ao Senhor? Você quer ser uma pessoa mais consagrada a Deus, mas isso está travando a sua vida espiritual? O Senhor está dizendo, então você vai ter que deixar isso. Você vai ter que abandonar isso para você andar com Jesus. Talvez é uma crença limitante que você recebeu desde criança. Sabe, às vezes você cresceu num sistema de crença, de religiosidade, e isso está atrapalhando você, porque essa crença que você trouxe desde a infância, ela vai de encontro ao que Jesus está te ensinando. Ela vai de encontro àquilo que Jesus quer fazer na sua vida, e você vai ter que abrir mão dela. Isso aconteceu com Paulo, o apóstolo Paulo, porque quando Jesus encontra Paulo no caminho de Damasco e o chama para ser um cristão, para ser um discípulo de Jesus, ele estava indo a Damasco para matar, prender os discípulos de Jesus. Mas segundo ele disse depois, ele estava sendo apenas zeloso da crença, da religião que ele seguia. Ele era um fariseu, uma das crenças mais rígidas do judaísmo, e no seu zelo ele estava apenas defendendo a sua crença, e para isso ele precisava de aniquilar os cristãos. Sabe, talvez você vai ter que abrir mão
de algumas crenças que você trouxe consigo na sua bagagem quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida. Mas essas crenças, elas não estão de acordo com a Bíblia. Essas crenças vão contra a palavra de Deus e você vai ter que abrir mão delas para agora você andar com Jesus, seguir a Jesus, porque só uma coisa vai ter que prevalecer agora na sua vida: os ensinos de Jesus, a palavra de Deus. Jesus falou em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então talvez você vai ter que abandonar muitas crenças. Essas crenças limitam você e te amarram e te atrapalham na sua caminhada com Jesus, porque elas não estão de acordo com a Bíblia. E se ela não está de acordo com a Bíblia, ela precisa de ser abandonada. E por fim eu te pergunto: é a sua família? A sua família te impede de seguir a Jesus? A sua família tem sido um impedimento para você seguir a Jesus? Porque se for, você terá que abandonar também. Porque Jesus disse em Lucas 14, verso 26, que ninguém pode amar pai, mãe, cônjuge, filhos, filhas, mais do que a mim, senão ele não pode ser meu discípulo. Sabe, às vezes é necessário largar até propriamente familiares para seguir a Jesus, porque talvez a sua família diz para você: não, você não pode abandonar a nossa religião, a religião que você cresceu nela, a religião que era a religião dos nossos pais, dos nossos avós. E aí você vai ter que fazer uma escolha: ou você vai ficar na religião que você nasceu, que você cresceu, mas que está agora te amarrando, te segurando, impedindo o seu crescimento espiritual, impedindo você de ser um discípulo dedicado ao Senhor Jesus. Mas você vai dizer assim: mas se eu sair da minha religião, a minha família não vai mais falar comigo, a minha família vai me abandonar. Você prefere que a sua família te abandone? Ou você prefere que Cristo te abandone? Você está disposto a abrir mão da sua religiosidade ou abrir mão da sua fé em Jesus Cristo para você ser um discípulo fiel e consagrado ao Senhor Jesus? Pensa bem, querido. O seu pai não pode te salvar. A sua mãe não pode te salvar. A sua família não pode te salvar. Jesus é o único que derramou o sangue dele na cruz do Calvário para te dar a salvação e para te dar a vida eterna. Seja o que for que tiver impedindo você de seguir a Jesus, de cumprir o chamado, o propósito de Deus na sua vida, você terá que abandonar, porque você não pode amar a sua família mais do que você ama a Jesus Cristo. Qualquer coisa que te impede de seguir a Jesus vai ser um preço que você vai ter que pagar, abandonando essas coisas para seguir ao Senhor Jesus e cumprir o chamado dele, o propósito dele
na sua vida. Esse será o preço que você terá que pagar. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor nos chamou para te seguir e te servir. É uma honra tão grande, Senhor, ser discípulo do Senhor. É uma honra tão grande saber que agora o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E mais, fomos chamados para o serviço do Senhor. Mas muitas coisas nós tivemos que deixar para trás. Muitos abandonaram família. Muitos abandonaram um sistema de crença, uma religiosidade limitante, que não estava de acordo com a palavra do Senhor. Muitos abandonaram vícios, para que no final da vida eles possam dizer, como o apóstolo, que o justo juiz preparou para mim, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Pai amado, o preço pode ser alto, mas a recompensa vale a pena, porque a recompensa é o céu, é a vida eterna, é a coroa da justiça que o Senhor preparou para nós. Deus querido, no último dia, Pai, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Vinde, benditos de meu Pai, possuir o reino dos céus que vos está preparado. E como será maravilhoso, Pai. E então nós veremos que valeu a pena abandonar tudo que nós abandonamos para seguir ao Senhor. Ó Deus querido, que esta palavra possa falar ao coração de muitas pessoas que estão relutantes, ó Pai, em abandonar algumas coisas nesta vida para seguir, para servir ao Senhor, para ser um discípulo que vai fazer a obra do Senhor. Deus, que esta palavra possa falar profundamente ao coração de muitas pessoas que ainda estão em dúvida, ó Pai, se estão dispostos a abandonar, a deixar algumas coisas para trás para servir ao Senhor. Porque, ó Pai, no final vai valer a pena. No final, a recompensa será grande, Pai, e vale a pena. Fala ao coração dos teus filhos, fala ao coração das tuas filhas, ó Pai amado, que essa palavra possa entrar com grande poder na alma, no coração dos servos e servas do Senhor. Deus querido, que estão sendo impedidos, ó Pai querido, por coisas, ó Pai, que eles trazem consigo, meu Deus querido, que tem sido um peso, que tem sido, meu Deus querido, um entrave na vida deles, ó Pai, meu Deus, e que eles precisam de abandonar, porque o chamado que o Senhor tem para a vida deles é urgente, ó meu Deus, e é necessário que eles digam sim, como Pedro, que abandonou as suas redes, os seus barcos, para seguir ao Senhor, como Eliseu, que abandonou os seus bois para seguir ao Senhor, e tantos outros que abandonaram tantas coisas para te seguir. E se hoje nós estamos aqui, ó Pai, é por causa da palavra do Senhor, mas também do trabalho, da pregação que esses discípulos pregaram e que nos levaram a conhecer o grande amor do Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove e te fortaleça, para que você possa tomar as decisões necessárias que você tem que tomar para você seguir ao Senhor Jesus.
Deus está te chamando para uma grande obra e a recompensa é grande. Vale a pena abandonar qualquer coisa que você tiver que abandonar para seguir a esse Deus maravilhoso e fazer a obra que Ele tem para a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Até amanhã com mais um vídeo, com mais um programa Profetizando Vida. Deus te abençoe.